É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um Boletim da Manhã do canal Terça Livre. Serão todos muito bem-vindos. Meu nome é Ítalo Loranzon. Antes de mais nada, peço para que vocês deixem o like aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente. E se você não é inscrito no canal, também inscreva-se no nosso canal. Hoje, aqui no primeiro bloco, né, eu estou aqui na bancada comigo o Emílio Keber e o comandante Wilson. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom, Só falem bem próximo do microfone aqui. Tudo bom, Ítalo? Bom dia. Pode aproximar. Aí, pronto. Aí. Bom dia, Ítalo. Maravilha. E eles estão aqui para divulgar o livro deles, né? O Mito, Os Bastidores da Alvorada. De quem foi a ideia desse livro aqui? Bom, isso foi uma ideia nossa, em virtude de diversas lives que estavam sendo feitas lá no Palácio da Alvorada, no período em que o Bolsonaro fazia o quebra-queixo com a imprensa depois de falar com os populares. Esse período durou 9 meses, que foi o período de setembro a 31 de maio de 2020. Setembro de 2019 a 31 de maio de 2020. E aí, no final desse período, cada live que a gente fazia, a gente também escrevia um texto. Mas a intenção inicial não era escrever o livro. Porém, no final a gente resolveu consolidar isso num livro e, para nossa felicidade e sorte, a gente conseguiu fechar o livro justamente no momento em que o Bolsonaro interrompeu os quebra-queixos, as entrevistas com a imprensa. Então ficou um registro histórico que a gente fala que é o único momento na história em que um presidente saía do Palácio da Alvorada para falar com populares e com a imprensa, e esse fato nunca aconteceu antes e não deve se repetir depois, porque há um desgaste muito grande para a popularidade, porque a nossa grande mídia, ela distorcia muito o que o Bolsonaro falava, e a gente pode ver nesse livro os QR Codes com todos os vídeos. Mostra ali, isso. Com todos os vídeos. Cada vídeo tá na íntegra e tem o texto, resumindo o vídeo. Então, ninguém vai poder falar, isso é mentira. Não, a pessoa vai poder ler e depois comprovar o que está escrito vendo o vídeo com o QR Code aqui. Perfeitamente. E vocês, vocês tinham acesso, né, ao presidente de alguma maneira para fazer esse livro aqui? Como é que foi a confecção? Ou só pegaram os vídeos mesmo, comandante? Bom, o acesso nosso é normal, porque como nós não somos imprensa, somos pessoas comuns, né? Temos um canal no YouTube, não temos credenciamento de imprensa, então nós não podíamos ficar junto com a imprensa. Então nós tínhamos que ficar junto com os populares. Né? Essa era a regra lá. Então nós ficávamos ali junto com os populares, filmando a interação, né, dos populares com o presidente, e sempre fomos muito bem recebidos lá nesse período, nunca tivemos nenhum problema, inclusive com a imprensa a gente estava bem também, só um ou outro lá mais chita da imprensa, né, que realmente eles não gostavam da gente, não tinha como a gente interagir de uma maneira mais amigável, mas a maioria deles, pessoas também normais, estão ali trabalhando, né, e a gente tinha uma boa interação. Então não tinha nenhum privilégio. Na verdade, a gente estava ali junto com os populares porque nós não somos imprensa. Né? Então isso realmente permitiu a gente a ter acesso a essas pessoas. Durante essas lives, a gente também entrevistava essas pessoas depois, às vezes antes, para perguntar por que eles estavam ali, ou então o que eles acharam da visita do presidente, o que eles acharam do presidente. Então isso realmente despertou um interesse muito grande do público, né? Porque as pessoas querem saber quem é que está indo lá, por que está indo, como é que eles fazem para chegar lá. Nós recebíamos muitos telefonemas também de pessoas de outros lugares do Brasil, que queriam estar lá, então queriam saber que hora tem que chegar, que hora o presidente fica. Então a gente, com uma boa vontade, também explicava essas coisas, dava detalhes, mandava localizador. Uhum. Então a gente, de alguma maneira, contribuiu também para que as pessoas pudessem ter acesso àquele local. Perfeitamente. E hoje o presidente não faz mais isso, né? Ele não... Depois do quando virou o mês de maio, para o mês de junho, ele agora só chama os populares para entrarem nos jardins do Alvorada, e ele fala com o pessoal e ele não fala mais nada com a imprensa desde então. E a gente acredita que ele não deve voltar a falar com a imprensa porque ele foi vítima de uma série de distorções praticamente diariamente, e depois disso, um dos fatos que aumentou a popularidade dele foi o desgaste menor com polêmicas de distorções junto à imprensa. Né?
Entendi. Então vocês acreditam mesmo que havia um trabalho... Vocês viram isso acontecer? Sim, vimos isso acontecer. E o livro, ele retrata justamente isso, né? Ele retrata a verdade desse período histórico do Brasil, né? E essa foi a ideia de a gente também produzir esse livro, para registrar para as futuras gerações, né? Daqui a 10, 20, 30 anos, os jovens, os historiadores, poderem conhecer a verdade. A gente sabe que a grande mídia, grande parte da grande mídia, né? Os globalistas, né? Os esquerdistas, né? Eles têm a mania de criar narrativas falaciosas e tentar repetir isso milhares de vezes para que as pessoas acreditem numa mentira. Então, eles são bons nisso. Então, a sociedade organizada, infelizmente, grande parte dela está nas mãos dessas pessoas. E no futuro, eles podem contar uma história mentirosa e a sociedade vir a acreditar. Então, seguindo até uma orientação de Olavo de Carvalho, de Kim Paim, lá na Austrália, é muito importante que nós, conservadores, escrevamos livros para mostrar esse período dessa era Bolsonaro, que eu tenho certeza que será de 8 anos, porque eu tenho muita fé que ele será reeleito. Então, a nossa intenção é escrevermos mais 7 livros, totalizando 8 livros, um para cada ano do governo Bolsonaro, e para que no futuro, né, 10, 20, 30 anos, as pessoas possam consultar uma fonte confiável, inclusive com a prova do que nós estamos falando é verdade, porque vão estar lá os vídeos que corroboram com tudo que nós escrevemos. São mais de 100 horas de vídeos. Mais de 100 horas. É um vídeo-livro. É um vídeo-livro. Vocês assistiram todos esses vídeos? Sim, várias vezes. Algum deles vocês gravaram? Sim, todos. Todos são de vocês? Todos do canal do YouTube Cafezinho com Pimenta. Entendi. Todos estão lá registrados no nosso canal do YouTube. Quem quiser nos seguir, posso fazer um... Pode, claro, fica à vontade. Quem quiser nos seguir no canal lá do YouTube, Cafezinho com Pimenta, será um grande prazer. Vamos recebê-los com muita alegria. Maravilha. Inclusive, o livro é da editora Cafezinho com Pimenta. Tivemos que abrir uma editora. Sim. A gente teve que abrir uma editora para conseguir produzir e comercializar o livro. Por que abrir uma editora e não usar uma editora já existente? Então, na verdade, nós fizemos todo o trabalho de confecção do livro, diagramação, entregamos pronto para uma outra editora. Que é a Cedete. Cedete. Inclusive, quem quiser, as livrarias que quiserem adquirir, né, entrar em contato com a Cedete, fica lá em Campinas. Né? Aí é uma parceria. E aí é uma relação que fica melhor para quem produz o livro. Uma relação comercial e de divulgação melhor. Maravilha. Só representá-los aqui, o pessoal que está nos assistindo, que deve ter chegado agora, né? Eu estou aqui com Emílio Keber, é isso? E o Comandante Winston. Comandante Winston. Comandante mesmo? Sou capitão de mar e guerra da reserva da Marinha. Tá. Né? Trabalhei lá na Marinha Nativa durante mais de 30 anos e complementei praticamente 40 anos trabalhando contratado já na reserva. Eu realmente saí em 2018, início de 2018, mas foram praticamente 40 anos de serviço, né, na nossa Marinha do Brasil. Foi um período maravilhoso da minha vida. Então, cheguei ao posto máximo antes do oficial general, que é o capitão de mar e guerra, equivale ao coronel, para quem... As pessoas vezes o capitão de mar e guerra, que é isso, né? Às vezes tem uma... tem o equivalente ao coronel, né? Perfeito. Da PM, do Exército, da Aeronáutica. Maravilha. Então, seguinte, pessoal, nós estamos aqui com alguns exemplares desse livro aqui, né? O Mito, os Bastidores da Alvorada. E a gente vai fazer uma brincadeirinha hoje. Não é bem um sorteio, né? Mas vai ser uma brincadeira. Nós vamos fazer 3 perguntas, vamos com 3 exemplares aqui. Essas 3 perguntas, quem responder corretamente através do Superchat, qualquer valor. Por que Superchat? Só para a gente poder ter controle, porque senão a gente não vai conseguir achar a sua mensagem aqui no chat, tá certo? Então, através do Superchat, a gente vai saber quem vai ganhar o livro. E é isso. Vamos fazer uma primeira pergunta, então? Vamos lá. Por patente, comandante. Primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta que... Se prepara aí, gente. Qual é o time de futebol que o nosso presidente Bolsonaro torce? É isso aí. Então, quem souber essa informação, manda aí um superchat. O primeiro a responder essa pergunta, né, vai ganhar aqui o livro O Mito, os Bastidores da Alvorada. Agora, a gente sabe que tem muita preocupação, né, em relação a essa entrada dos populares para falar com o Bolsonaro, etc. Né? Tem muita preocupação em relação à segurança do Bolsonaro, né? Por motivos óbvios, né? Acho que todo mundo aqui, ninguém aqui ignora o que aconteceu já com o presidente, né? Comenta um pouquinho com a gente aqui quais são os principais mecanismos de segurança que vocês viram ali sendo utilizados e, na opinião de vocês, esses mecanismos eles são suficientes para garantir a segurança do... Primeiro, todas as pessoas que entram no Alvorada são identificadas.
pelo CPF. E identidade, CPF, e no segundo momento há um detector de metais, onde só é possível acessar a área com o celular. Então, eu imagino que o GSI considere que isso seja o suficiente. E felizmente não houve nenhum problema, nenhuma intercorrência nesse período que a gente tenha conhecimento. Além disso, tem uma grade, né? Existe uma grade que separa o presidente e as pessoas que estão fazendo a segurança dele do público, né? E eles também colocam algumas seguranças por trás do público também. Uma série de recomendações para as pessoas não fazerem movimentos bruscos, tipo assim, colocar a mão no bolso, alguma coisa assim. Então, pede para as pessoas manterem as mãos baixas e sem movimentos bruscos. Então, tudo isso vai corroborando com uma segurança maior. Então, eu acredito que ali naquele local esteja muito bem feita essa parte de segurança e muito difícil alguém tentar conseguir um objetivo de fazer mal ao nosso presidente, né? Ítalo, eu posso fazer um comentário sobre 3 aspectos do livro? Fique à vontade. Bom, o primeiro aspecto é que, na introdução do livro, nós fazemos um breve resumo da biografia do presidente até ele chegar à presidência da República. E no final do livro, aliás, ao longo de todo o livro, mas ao final, nós consolidamos o perfil do presidente, que é o perfil visto por nós através da convivência dele com os populares ali na saída do Alvorada. E é um perfil totalmente diferente do que a mídia passa. Por exemplo, a gente vê que o Bolsonaro é uma pessoa que gosta muito de falar de futebol, que é extremamente afável com crianças, que dá muita atenção para idosos que vão lá e fazem perguntas para ele. E o último ponto do livro, que é um ponto que a gente não vai encontrar em qualquer lugar escrito, são os 7 fatos ou fatores que juntos levaram à criação, ao surgimento do mito Bolsonaro e concatenados desencadearam a sua eleição. Então, a esquerda nega isso e a imprensa até hoje não reconhece o que levou o Bolsonaro a ser eleito. Então, a gente fala os 7 fatores aí. Né? Você pode dar uma palhinha dos 7 fatores pra gente? Posso consultar para não esquecer nenhum? Fica à vontade. Vamos lá. A cola tá aqui para isso. A gente, na página 223 do livro, a gente fala primeiro sobre os escândalos de corrupção que vieram à tona durante os 16 anos de governo do PT, do PMDB, e esgotaram a paciência do povo. Tá? Então, a população passou a ter ciência e ficou revoltada com os escândalos de corrupção, desde o mensalão até o petrolão. Depois, o segundo. Após as eleições de 2014, o povo brasileiro passou a ter certeza que o PT e o PSDB não eram partidos de oposição, e sim cúmplices de um mesmo projeto de poder. Então, se num primeiro momento, há 20 anos atrás, a população brasileira achava que o PSDB fosse um partido de oposição ao PT, isso veio à tona e depois de 2014 teve-se certeza que eles eram todos farinha do mesmo saco. O terceiro, o processo de impeachment de Dilma Rousseff apenas ratificou que o Brasil não tinha mais fôlego para aguentar tantos saques aos cofres públicos. Aí a gente discorre um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito. O fenômeno das mídias sociais tirou da grande mídia impressa e televisiva o protagonismo da informação. O Bolsonaro, tanto que na capa do livro, a gente tem algumas mensagens subliminares, como, por exemplo, o Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, com o celular, que foi o meio que elegeu ele, sozinho. Sentado no piso. Sentado no chão. Bermuda. Demonstrando a humildade que ele tem, que a gente retrata aqui por diversas vezes, em diversas situações, a humildade dele, que é uma coisa inigualável e incomparável. Não existe alguém na política com a humildade dele. E com a bandeira do Brasil, demonstrando o extremo patriotismo do presidente, né, e que também é algo que é incomum. Né, e a gente cita um fato, por exemplo, quando hasteava-se a bandeira, em algum momento que ele estivesse saindo, e ele se perfilava voltado para a bandeira, em posição de sentido, de forma respeitosa, e todo mundo parava e tal, seguindo a liderança do presidente. Isso aí foi muito bacana. E vou continuar aqui só para fechar os 7. Perfeito. O quinto, o Brasil, até a promulgação da Constituição de 1988, era um país predominantemente católico,
onde 95% da população era cristã. E esse índice, mesmo tendo sido difundido com outras religiões do cristianismo, como, por exemplo, os evangélicos, que aumentaram em relação aos católicos, demonstra que o Brasil é um país predominantemente cristão e também conservador. A gente discorre sobre isso e faz com que a gente veja que no Brasil havia uma maioria silenciosa que estava calada e que foi acordando. O sexto fator, falta de um partido conservador para as eleições de 2018. Mas na falta de uma sigla conservadora, porque o PSL não era uma sigla de direita conservadora, o povo votaria em um homem que personificasse os desejos da imensa maioria silenciosa do povo brasileiro, que foi o Bolsonaro, e que ele foi surgindo junto com esse sentimento da população. E o sétimo fator, Bolsonaro começa a falar no final de 2014 que poderia ser candidato à presidência da República e pouco a pouco começa a chamar a atenção do eleitorado brasileiro. No início de sua caminhada é desprezado até pelas pesquisas e quando começa a pontuar é desacreditado pela grande mídia, principalmente por ser um candidato que quebraria o establishment do jogo político. E aí entra um fato interessante nesse aspecto que a gente vai discorrer. É aquele fato que o pessoal fala, quanto mais bateram no Bolsonaro, mais ele cresceu. Ou seja, a população, muitas vezes, ela escuta as notícias superficialmente. Então, ela está escutando que estão falando do Bolsonaro, toda hora falando do Bolsonaro. E isso fortaleceu o nome Bolsonaro, de uma forma ou de outra. O nome dele foi o nome que teve maior visibilidade. Principalmente depois do dia 6 de setembro de 2018, quando ele sofreu uma facada, e aí ele teve toda a mídia voltada para ele nos dias seguintes, todos os holofotes, e isso também sensibilizou a imprensa. Então a gente fala nesse sétimo ponto sobre isso. Então, de uma forma geral, foi dessa forma que a gente resumiu, né? E aí conseguiu vencer, né? Vencer esse ataque contínuo, né? Sim. Do establishment. Né? Sim. Então, essa força que fez com que chegasse a vitória. O Bolsonaro, né? Ele é um fenômeno que só foi possível com o surgimento das redes sociais porque ele eliminou o intermediário, né? As redes sociais, elas fizeram esse trabalho, né? Então, você hoje não precisa mais que o Bolsonaro, para que ele se comunique, qualquer político, na verdade, né? Para se comunicar com o seu público, ele não precisa mais da grande mídia, né? Ele não tem mais a editoria, né, da grande mídia. Ele próprio edita, né? É por isso que hoje em dia o STF está dizendo que eles são os editores da sociedade. Por que eles não se dão o trabalho de fazer isso? Porque não tem mais editores na sociedade. Antes tinha, era a grande mídia. Uhum. Né? Era a grande mídia, né? Vamos fazer a segunda pergunta? Pra gente não perder o... Vamos lá, então eu vou fazer a pergunta. Diga lá, Kleber. Qual o dia do nascimento do Bolsonaro? É isso aí. Então, pessoal, vocês aí... Essa é fácil, hein? Pelo amor de Deus. Essa é fácil aí. Qual o dia do nascimento do Bolsonaro? Vocês aí que estão assistindo, mandem um superchat pra gente poder destacar a sua pergunta, né? E o primeiro a responder corretamente vai receber aqui o livro O Mito, os Bastidores do Alvorada. Agora é o seguinte, vocês lá no ambiente que vocês tiveram, né, durante esses 9 meses, né? Isso. 9 meses, vocês entraram em muito contato com a imprensa, com jornalistas, né? A ponta da lança, na verdade, da grande mídia, né? Que é o sujeito que vai lá na frente, vai filmar, vai fazer reportagem, etc. Vocês perceberam desse profissional algum tipo de animosidade? Teve um episódio não vou falar aqui qual foi o jornal. Fique à vontade. Mas fizeram uma matéria, nos procuraram para fazer uma matéria sobre o nosso trabalho lá na frente do Palácio da Alvorada. Nós concordamos, porque não temos nada a esconder, fizemos lá a matéria, mas o conteúdo da matéria, na verdade, foi negativo. Foi tentando jogar o público contra a gente, porque falaram no episódio que o Cafézinho com Pimenta, a gente faz live, né? Então tá ali ao vivo, e a própria imprensa monitora a nossa live. Eles ficam acompanhando e gravando. E teve o episódio do Bolsonaro, um jovem lá de Pernambuco, que disse que iria concorrer a vereador, pretendia concorrer a vereador. Aí o Bolsonaro comentou, não entra no PSL, não. E o Bivar tá queimado. Esquece o PSL. Esquece o PSL. Então, foi um momento de desabafo, ele estava sofrendo uma pressão muito grande ali, não sei exatamente qual era a pressão que ele sofria, mas as informações que eu tive, até que ele não estava nem conseguindo dormir direito, né, tamanha pressão lá da base dele. Sim. E ele desabafou naquele momento ali, e eu até pensei, eu estava filmando na hora. Falei, derruba essa live aqui.
Mas não adiantava derrubar, porque a imprensa já estava monitorando, eles gravam, né, o que eu estou filmando ali. Então saiu. Isso foi divulgado em vários jornais, nos principais veículos de comunicação, nos jornais da noite, enfim, do domingo à noite. Isso foi muito divulgado e eu fiz até um editorial explicando, olha, já uma live, eu estava filmando, a imprensa acompanha, expliquei tudo isso. E essa reportagem, na verdade, tentou jogar a gente contra o próprio Bolsonaro, ou os apoiadores do Bolsonaro. Mas a gente explicou, não houve nenhum tipo de problema, as pessoas entenderam que a gente tem compromisso com a verdade também. E eu acho que faz parte as pessoas conhecerem, né? Eu sou fã quando o Bolsonaro fala com essa verdade, ela vos libertará. Eu acho que o presidente se libertou dessa pressão que ele estava sofrendo. Eu vi depois desse episódio ele mais feliz, né? Mais comunicativo, mais solto. Então eu acho que foi uma coisa boa, né? Talvez o próprio PSL não soube conduzir essa situação para que não chegasse a uma ruptura, né? Porque eles poderiam ter conversado com o presidente, se reunido com o presidente, falado mais, mas aí alguns políticos, né, deputados federais e senadores começaram logo a agredir o presidente. E aí, começaram a fazer listas. Aí ficou difícil. Listas de apoio ao Bolsonaro e ao Bivar. Fizeram uma lista de apoio, essa lista de apoio foi veiculada muito rapidamente, não deu tempo das pessoas que realmente quisessem botar o nome ali, colocassem. Aí quando a lista de apoio saiu, ficou parecendo que tinha um grupo pequeno favorável ao presidente, um grupo maior contra. Então foi mal conduzido eu acho que esse processo ali. E de alguma maneira acabou realmente tendo essa ruptura, né? Que talvez não fosse necessária, talvez as pessoas pudessem ter entendido que o presidente não é homem de ficar aceitando pressão, né? De safado, em troca de cargo, em troca de sei lá o que mais, né? Então o presidente não aceita isso, o presidente é uma pessoa íntegra, tanto que está aí já há 1 ano e quase 2 anos de governo e zero corrupção, né? Por isso as pesquisas não param de subir a favor dele. É uma pessoa realmente do bem, uma pessoa realmente que quer ver um Brasil próspero, e cada vez mais em ordem. E a população está vibrando com isso, né? Aí vem essa grande mídia dizer que está crescendo nas pesquisas devido ao auxílio emergencial. Eu diria que isso aí é um grão de areia, né? Nesse deserto, né? Porque, na verdade, ele tá crescendo nas pesquisas pelo trabalho dele, pela qualidade do trabalho, né? As pessoas não entendem que, ao inaugurar a transposição lá do Rio São Francisco, ele faz com que o povo do Nordeste passe até a idolatrá-lo, né? Porque nunca ninguém fez isso antes. Quantos bilhões não foram gastos lá no Nordeste por essa transposição e nunca se inaugurava? Se via aquela obra lá caríssima sendo jogada, né, de lado, tomada pelo mato, sendo destruída pela natureza, não havia nenhum tipo de manutenção da obra que já tinha sido realizada, e ele chegou e resolveu, entregou a água. Então a população está maravilhada com ele e vai estar cada vez mais. Então esse fenômeno Bolsonaro, ele veio para ficar. Lógico que o presidente vai ser reeleito em 2022, mas ele vai indicar alguém em 2026 e vai continuar, porque as pessoas estão convencidas, eu percebo isso lá na frente do Palácio do Alvorada, eu percebo isso, a alegria das pessoas que vão lá. Às vezes tem 20, 30, 40 pessoas, é o máximo que eles permitem entrar lá. As pessoas estão entusiasmadas de todo lugar do Brasil, do interior, da Amazônia, interior dos estados, das capitais, pessoas mais instruídas, pessoas mais simples, enfim, de toda a gama da sociedade, né? Então, isso faz com que a gente entenda, quem quer entender, que não tem jeito, porque realmente agora nós temos no poder uma pessoa que está trabalhando para o país e para o povo. E isso realmente faz com que o livro também esteja sendo muito bem aceito, porque o livro mostra essa verdade que a grande mídia, ou grande parte da grande mídia, tenta esconder. Realmente o que o nosso presidente representa para o Brasil nos dias de hoje. E com ele continuando do jeito que está, realmente sendo uma pessoa correta, séria e levando todos os projetos dele adiante, só tem que ele faça com que ele cresça cada vez mais nas pesquisas, né, de intenção de voto. Perfeitamente. Ítalo, a gente está em fase de lançamento do livro. Então, o livro ele ainda não chegou nas livrarias, vai chegar. De 3 a 5 semanas já deve estar pulverizado na maioria das livrarias do Brasil. Só que a gente já está fazendo a venda direta dele. Posso deixar aqui fica à vontade. O site? www.cafezinhocompimenta.com. E o pessoal que adquirir o livro pelo nosso sorteio, pelas nossas perguntas, depois a gente pega os dados, eles nos mandam um e-mail
Perfeitamente. Pra gente poder mandar pra onde for. Perfeitamente. Preciso. Então, deixa eu só ler aqui o vencedor da primeira pergunta. O C. Cássio fez a resposta correta. Então, C. Cássio manda um e-mail para onde? Cafezinho? Vendas. @cafezinhocompimenta.com. Vendas@cafezinhocompimenta.com. Né? O C. Cássio manda aí um e-mail pro Cafezinho com Pimenta. E a segunda pergunta, né? Que dia nasce? Foi quem? Desculpa. Igor Ramos. Deixa eu achar aqui, rapidão. Igor Ramos, tá aqui, ó, dia 21/3/55. Tem gente que achou que era dia 22, não, é dia 21 mesmo, 21, tá? 21 de março de 1955. Agora deixa eu fazer minha pergunta, então. Deixa eu fazer minha pergunta, então. Então, vocês aí que estão assistindo, né? A pergunta é a seguinte: em que ano Bolsonaro entrou para a vida pública? Posso responder? Não. Não, senhor. Para a vida pública política. Para a vida política, exatamente. Né? Em que ano ele vai ser mais específico, então. Em que ano ele se elegeu vereador? Tá? Então, vocês aí que estão nos assistindo, né? Respondam aí através do Superchat. Qualquer valor, é só para a gente destacar a sua mensagem, não ficar perdido aqui. Tá bom? Perdão, me perdi aqui. Podia falar um pouquinho da história do livro que trouxe, né? Verdade. Só para vocês entenderem, o livro retrata aqueles principais momentos do governo Bolsonaro, né? Por exemplo, quando houve aquele vazamento de óleo lá nas praias do Nordeste. Fizeram um drama. Aí descobriram que o óleo tinha origem da Venezuela. Foram descobrindo várias coisas, né? E aí a mídia, caladinha, tentando disfarçar, porque eles tentaram botar a todo momento que o presidente era culpado daquele derramamento de óleo. Então, está bem escrito lá no livro, quem for ler vai entender bem essa história. O primeiro discurso, né, o discurso do Bolsonaro na ONU, né, no ano passado, era um discurso que estava sendo muito esperado. O que o presidente vai falar? Será que ele vai atacar o Macron? Nunca um presidente chegou lá na ONU e falou contra um outro presidente. Será que ele vai fazer esse tipo de coisa? E o presidente foi um estadista fabuloso, né? Em momento nenhum atacou, né, o Macron, de jeito nenhum, mas falou sim que a Amazônia é brasileira, que as queimadas que estavam querendo atribuir, que estavam queimadas em grande quantidade, muito maior da história do Brasil, era tudo uma grande mentira. Então ele defendeu realmente o nosso país de uma maneira muito clara, muito precisa. Agora, o mais interessante, colocou o comunismo, o socialismo no lugar que eles merecem, né? Falou que é uma ideologia nefasta, que levou aí a milhões e milhões de mortos no século XIX, e que ele vai lutar, sim, contra isso. Isso falado na ONU, que hoje em dia a gente sabe que está ali fazendo o jogo dessa esquerda que não quer o mal da humanidade. E também levou uma Índia para mostrar que aquele Raoni, que é tido na Europa como se fosse um índio que representa todas as comunidades indígenas, ele mostrou com todas as letras que isso não é verdade, que a grande maioria das nações indígenas querem sim prosperidade, querem sim poder plantar lá o seu grão, querem sim poder garimpar com todos os cuidados ambientais, querem sim ser inseridos num caminho de prosperidade, que o que tentam fazer, que a esquerda tenta fazer com os índios, de mantê-los na idade das cavernas, né? Isso é errado, que eles não querem isso. Então, o Bolsonaro realmente deu um show. E tudo isso vai sendo mostrado ao longo do livro, todos esses importantes episódios. Então, gente, vai valer a pena. Vou citar mais 3 pontos. A queda do Moro, o momento que o Moro caiu. Na própria sexta-feira, dia 24 de abril, o dia que o Moro foi para a imprensa, às 11 horas da manhã, o Bolsonaro, 8h30 da manhã, não sabia disso ainda. Pelas declarações que a gente registrou no vídeo. Tá tudo lá. E aí, é interessante que o Bolsonaro também pautava a imprensa. Aí o Moro caiu na sexta-feira, o Bolsonaro, à tarde, foi lá e deu a sua versão sobre o que aconteceu. A grande parte da população ficou do lado do Bolsonaro. E na segunda-feira, o Bolsonaro já mudou a pauta, já mudou o assunto, falando sobre, convocando ministros para irem lá de manhã cedo, na saída do Alvorada, falarem sobre realizações e providências do governo federal em relação à pandemia. Outro ponto que a gente falou bastante foi sobre a pandemia e a repercussão da saída de 2 ministros da saúde. E um fato que animou bastante o livro, que estava impedindo da gente fechar o livro, foram a série de manifestações favoráveis ao presidente durante 7 finais de semana seguidos, entre abril e maio, aqui em Brasília. E a população, a gente chegou a ter, mesmo em época de pandemia, 20, 30 mil pessoas na rua, ou em carreata, ou a pé, realmente,
apoiando o Bolsonaro, porque ele, aquele momento foi um momento muito delicado e sensível politicamente para ele, porque falava-se até em impeachment. Foi o momento em que o ex-deputado Roberto Jefferson respondeu uma entrevista com o Oswaldo Eustáquio, falando que havia um bastidor contra o Bolsonaro para ensejar trabalhando para o impeachment dele. E aí o povo começou a ir para a rua, se movimentar, apoiar ele, e toda semana tinha um motivo diferente também para apoiar o presidente. Então isso aí foi um fato que a gente conseguiu cobrir bastante no livro, inclusive com vídeos do presidente chegando de helicóptero lá no Palácio do Planalto. Foi bacana. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu conversei aqui então com o comandante Wilson e Emílio Keber. Muito obrigado, senhores. O resultado da última pergunta, né? Muita gente confundiu, tá colocando aqui 1991, 1992. Não, Bolsonaro se elegeu vereador em 1988. Exatamente. Né? Foi eleito vereador em 1988, tomou posse em 89, né? E quem fez a resposta correta foi o Diego Zuazo. Então, só para lembrando quem respondeu corretamente, mande aí um e-mail para vendas@cafezinhocompimenta.com. E quem tiver interesse em adquirir o livro antes dele chegar nas livrarias, para matar a curiosidade, pode comprar direto pelo site www.cafezinhocompimenta.com. Maravilha, então. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha. Até mais, gente. Então,